Muito bom dia, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas, professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula de redação. E espero que vocês aproveitem bem, acompanhem o professor aí nos slides. Espero que vocês estejam estudando firmes e fortes e vamos então à nossa aula aqui. Bom, o professor está preparando um material novo aí que vai desmembrar toda a redação em cada um dos pormenores, né? Na parte de como faz a apresentação do tema, as melhores apresentações de tema, né, as melhores apresentações de tese, enfim, e assim por diante, as melhores argumentações, as melhores conclusões, tá? Esse é só um material primeiro aqui que eu estou fazendo, que eu estou montando, que eu estou trazendo agora para vocês referente à tese, que a tese é de fato um dos pontos mais importantes aí da redação e também é aquele fator que vai gerar coerência textual com o argumento 1, com o argumento 2, então ela é bem importante você dominá-la, beleza? Então aqui no primeiro momento a gente vai ler essa primeira tese, vamos analisar, ver como é que ela se instala dentro do texto e assim por diante, beleza? Acompanhe aí, professor. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Muito bem. Eu quero que você perceba o seguinte. A frase tema que regia essa redação aqui é a democratização do acesso ao cinema. O professor está pegando de novo, né, a redação do último Enem, as redações nota 1000 do último Enem. Beleza. O que eu quero falar para vocês? Quando na apresentação do tema você não conseguir de fato chegar, né, e demonstrar, digamos assim, na parte da apresentação do tema, quando você não conseguir realmente demonstrar todo o tema para o seu corretor, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cravar o tema, certo, de vez, na tese, certo? Volta essa parte que o professor está explicando, ouve de novo e entenda, tá? Mesmo assim o professor vai repetir. Quando na apresentação do tema, porque a introdução se divide em duas partes, né? A apresentação do tema e a tese. Quando na parte da apresentação do tema, ainda para o corretor, você leia e você verifica que para o corretor não vai ainda ficar claro que você está falando especificamente sobre democratização do acesso ao cinema, se ficar simplesmente assim visível a ele que você está falando alguma coisa sobre cinema, alguma coisa sobre cultura, então o tema ele terá que ficar claro na própria tese, tudo bem? No final das contas, o tema vai ter que aparecer na tese com o argumento 1, com o argumento 2, né, com tudo aquilo que a tese tem que fazer, com um direcionamento argumentativo. Eu quero que a gente perceba isso também, beleza? Então olha só, primeiro período que ele apresenta para nós aqui. A Constituição Brasileira garante, então, os bens culturais a todo mundo, certo? Essa é a primeira frase. No entanto, a prática tal garantia é deturpada. Então, os bens culturais na prática não chegam às pessoas. Beleza. Mas o que tem a ver bens culturais com democratização do acesso ao cinema? Ele pega e coloca ali, no entanto, na prática tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, pronto, está jogando a ideia, não se encontra efetivado na sociedade atual. Bom, isso aqui demonstra especificamente o tema? Demonstra. Por quê? Porque ele fala que a sociedade de modo geral, ou não de modo geral, mas grande parte da sociedade pelo menos, não tem essa garantia do acesso à cultura. Como é que... Mas ele não falou acesso, professora. Mas ele colocou aqui, contato com a cultura. É uma outra palavra para dizer a mesma coisa. Acesso, contato, democratização. Beleza? Então ele fala que parte da população não tem contato com a cultura que ele está se referindo é por meio do cinema, o cinema para ele é uma forma de cultura, não se encontra efetivado na sociedade nacional, beleza? Então aqui ele conseguiu apresentar um tema sim, e aí a tese só vai dar o direcionamento argumentativo mesmo. Olha lá, esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural das escolas, argumento 1, por que a gente não tem contato com a cultura por meio dos cinemas, né? Por conta dessa razão aqui, do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura, né? Essa questão da cultura ser somente uma moeda de troca econômica que vai trazer lucro, ele fala que essa mercantilização também contribui, é um dos motivos que geram esse problema da não
desse não contato com a cultura por meio de cinemas, ou seja, dessa não democratização do acesso ao cinema. Beleza? Percebeu? Essa primeira parte aqui, então, ele conseguiu chegar até a frase tema, por isso que a frase tema é muito importante, ela tem que estar ali, né? Seja com outras palavras que ele fez, ou efetivamente com a frase tema ipsis literis, ou seja, exatamente como a banca te deu, né? Então isso tem que ficar claro na apresentação do tema. Se não ficar claro na apresentação do tema, se a apresentação do tema fizer somente menções ao tema, a tese ela vai ter que não somente ser o direcionamento argumentativo, mas também terá que ser o ponto central onde vai ficar bem claro para o seu corretor do que você está falando. Beleza? Espero que você esteja entendendo. Tese 2. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Beleza, o que isso tem a ver com democratização do acesso ao cinema? Nada, ele está falando da Idade Média, quando nós tínhamos a divisão de terras por meio de senhores feudais e camponeses que estavam lá para cultivar aquela terra, trabalhar para o seu senhor feudal e também receber a proteção dele. Tem nada a ver ainda com o tema, né? Mas vamos ver como é que ele vai relacionar. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, olha só, semelhante a essa época, então ele vai fazer uma comparação. No contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros, ficou separado ali, mas é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, veja bem. No contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, olha só a metáfora que ela constrói, né? Já que grande parte da população continuaria em serviço. Então, os muros lá no sistema feudal delimitavam uma determinada área, uma área de terra especificamente, certo? Segregando, separando diversas pessoas, aí, impossibilitando o acesso dessas pessoas, né, aos bens que eram da nobreza. Agora ela está falando que, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema, né, o cinema é um meio de se democratizar a cultura, no entanto ele está feudalizado, ou seja, ele está separado de grande parte da população, né? É essa metáfora que ela construiu. Beleza? Quando ele fala aqui que o cinema está feudalizado, certo? Ou seja, ele está separado, ela conseguiu tocar no tema de cinema e ela conseguiu demonstrar que não há essa democratização, perfeito? É isso, tá? Conseguiu apresentar o tema, pronto. A apresentação do tema conseguiu chegar até a frase tema. É isso que eu quero que você perceba. Quando na sua apresentação de tema você ainda não tiver chegado na frase tema mesmo, que o corretor vai poder enxergar, tá aqui a democratização do acesso ao cinema, né? Beleza, se não chegou vai ter que estar na tese, mas ele conseguiu chegar aqui logo na apresentação de tema mesmo, o que está grifado é a tese. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos, vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Então ele está falando que isso acaba gerando essa mutilo da cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Ou seja, essa não democratização do acesso ao cinema, por conta desses motivos que ele está falando, né? Os preços exorbitantes, ou então ficarem somente em regiões centrais das cidades e cinemas. Isso tudo é a causa da não democratização do acesso ao cinema, da feudalização do cinema, digamos assim, na metáfora que o aluno usou, né? E isso acaba gerando também o problema na cidadania, né? E acabam consagrando importantes simbologias de poder. Isso o aluno vai explicar depois no argumento, mas enfim, tudo bem? Tese 2. Embora a Constituição Federal de 1988 segure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Veja bem, é um acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, mas quando vai olhar a realidade brasileira, no cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema, isso não ocorre esse acesso ao cinema. Tocou, chegou na frase tema, chegou. Então ele não precisa retomar a frase tema na tese, percebe? Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, argumento 1, e a condição cultural de que a arte, né,
é direcionado aos mais favorecidos economicamente, argumento 2. Beleza? Na apresentação do tema ele conseguiu chegar na frase tema, democratização do acesso ao cinema, por meio das mesmas palavras, acesso a, né, e cinema, tá ali, ele utilizou a palavra acesso, utilizou a palavra cinema, diz que isso não ocorre. Então, inclusive pelas mesmas palavras que a banca dele conseguiu chegar lá. Perfeito? Tese 4. Nobra Brasil. Uma biografia. As historiadoras Lira Schwarze, né, eu não sei dizer o nome ali, mas tudo bem, tentei, e Heloise Starling apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. O que é idiosincrasia? As características da sociedade brasileira, né? Dentre elas destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania, né? Então, uma das características brasileiras é essa difícil e tortuosa construção da cidadania. Nós temos problemas para gerar cidadania no cidadão, né? Com cidadania e cidadão, mas é isso mesmo. Embora o país possui uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Beleza, estou entendendo, mas o que isso tem a ver? Tudo isso tem a ver com o cinema. Tal fato evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema. Então esse problema de não geração da cidadania é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, viu? E colocou a frase do tema na apresentação do tema dele. E aí a tese dele tá meio que juntinha, tá depois daquela vírgula, mas está ali grifada para nós, né? Tendo em vista que apesar dos brasileiros possuírem um acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Aqui, eu não gostei muito dessa apresentação do tema, certo? Por quê? Porque eu acho que falou muito de cidadania, tá? Eu entendo que a cidadania ela pode vir por meio dessa democratização do acesso ao cinema, né? Só que, certo? Ele deixa claro, ele faz essa comparação de fato, né? Que o acesso ao cinema gera essa cidadania, só que isso acaba não acontecendo. Ele pega e fala aqui, ó, veja bem, vê se você entende, professor. A cidadania, né? Ela vem também por meio da democratização do acesso ao cinema, certo? Só que não está sendo concretizada essa cidadania. Por quê? Tendo em vista que apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Então veja bem, ele está falando que a cidadania não ocorre, e isso é verificado, por exemplo, ele fala tal fato evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema. Então está aqui o tema, certo? Ficou um pouquinho mais escondido? Ficou, mas está aqui o tema, ele utilizou a frase tema, então veja bem, trabalhe sempre com a frase tema na hora que for apresentar alguma redação aí que o professor lhe pedir. Mas você teve que lutar um pouquinho para entender que a cidadania não é concretizada, certo? E esse fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que esse acesso à cultura ele meio que não ocorre, né? Faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Ou seja, se ele está falando que a cidadania não é gozada por todos de maneira plena, significa que a democratização do acesso ao cinema não ocorre, certo? Então, a apresentação do tema, ela se juntou um pouquinho com a tese, as duas ajudaram a apresentar o tema de fato, tá? Vamos colocar assim. Outra introdução, mais uma tese para a gente analisar. Um dos principais elementos de uma sociedade humana é a produção cultural, beleza? Por meio dela, o povo registra sua história, seu pensamento e sua visão de mundo, o que contribui para a construção de uma memória coletiva mais forte e permite a ampliação do conhecimento crítico promovida pelo contato com essas produções. Beleza, até aqui, cadê a democratização desse sistema? Só falou de cultura, que é por meio dela que seja essa história, enfim. Dá uma olhadinha agora que ele fala na tese. Atualmente, um importante constituinte do espectro cultural é o cinema. Entendi. Que, embora possua um relevante papel social, encontra-se no Brasil muito restrito a parcelas mais privilegiadas da sociedade, que é grave. Tá vendo? A apresentação do tema dele, agora,
é completada pela tese. Veja bem, aqui, nessa primeira parte que não está grifada, né, cadê o cinema? Ele não fala. Veja lá. Um dos principais elementos de uma sociedade humana é a produção cultural. Por meio dela, o povo registra sua história, seu pensamento, sua visão de mundo, o que contribui para a construção de uma memória coletiva mais forte e permite a ampliação do conhecimento crítico promovida pelo contato com essas produções, né? Tá falando só de produção cultural. Cadê o acesso ao cinema? Cadê? Nada, não tem nada aqui. É a tese que vai arrematar a apresentação do tema, que vai finalizar essa apresentação do tema, apesar dela já ter uma função, né? A função da tese é fazer o direcionamento argumentativo. Ele pega e fala, atualmente, o importante constituinte do espectro cultural é o cinema. Ah, chegamos no cinema. Embora possua um relevante papel social, encontra-se no Brasil muito restrito. Ó, não há essa democratização. Ele fala com outras palavras, né? Muito restrita a parcelas mais privilegiadas da sociedade, que é grave. Beleza? Percebeu, aluno? Quero que você entenda isso. A tese, que é o direcionamento argumentativo, por vezes, quando a apresentação do tema não consegue arrematar a apresentação do tema, ela precisa fazer. E ela faz exatamente o que? Ó, quando ela fala do cinema e quando ela fala que é muito restrita a parcelas privilegiadas da sociedade, o que é grave. É claro que aqui já tem... É claro que aqui já tem o argumento 1 e o argumento 2. Claro que já tem. O argumento 1 é falar que o cinema tem um papel relevante, né, na sociedade. E o argumento 2 é justamente falar que não há essa democratização. Ele pegou a frase tema e transformou aquilo num argumento. Ele vai provar que, de fato, não há democratização do acesso ao cinema. Primeiro, ele vai provar a importância. 2, ele vai provar que não há essa democratização. Entendeu? Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Então, importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. O que isso tem a ver com o cinema? Nada por enquanto. Para filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. O que isso tem a ver com o cinema? Nada por enquanto. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Beleza, está falando da importância do cinema. O tema é a importância do cinema? Não. Veja lá o que ele vai fazer na tese. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Pronto. Agora sim, parte da tese serviu para quê? Serviu para que o tema fosse apresentado. Perfeito? É isso que eu quero que você perceba. Parte da tese serviu para que o tema fosse realmente apresentado. Antes, nessa outra parte ali onde não está grifada aqui em cima, está falando da importância do conhecimento, etc, etc. Ele está falando que nessa ideia de se ter conhecimento, o cinema possui grande relevância, certo? Na construção de uma sociedade mais culta, o cinema ajuda nessa situação. Só que o tema é a importância do cinema? Não. Então o tema ele é completado, de fato, arrematado, feito, né, completamente aqui na tese, quando ele fala. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso ao cinema e esse recurso no Brasil, do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público, argumento 1, e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade, talvez seja o argumento 2. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos. Isso aqui vai ser a conclusão propriamente, né? Aqui ele faz um sinal para a conclusão. Tem gente que gosta de fazer isso logo na introdução. Beleza? Caros alunos, eu quero que você perceba então isso. A sua tese, por vezes, ela vai ter que apresentar o tema totalmente. Ali na parte da apresentação do tema, por vezes, o aluno, ele vai lá e coloca coisas relacionadas ao tema. Mas, se fosse levar em consideração somente a apresentação do tema, por vezes não daria para entender que se referia à democratização do acesso ao cinema. E quando não fica claro, a tese ela tem que ser não somente o direcionamento argumentativo, mas também ela tem que fechar essa apresentação de tema. É isso que eu quero que você perceba. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa o professor está por aí. Tá bom, cara aluno? Beijos e abraços e até a próxima. Valeu!